Seja luz é o tema do congresso. E agora, nesses minutos finais desse dia, queria falar um pouco sobre ensinando sob a luz em um mundo tenebroso. Ensinando sob a luz em um mundo tenebroso. Efésios 6, capítulo 12, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se há um tema que está presente na palavra de Deus, é exatamente essa questão da luz e das trevas. E nos nossos minutos aqui, que nós vamos passar juntos, presbiterianamente dividido em 3 partes, eu gostaria de tratar primeiro dessa reflexão, luz e trevas. Depois, partir para um pouco mais de detalhes e fazer a identificação, o que era esse mundo tenebroso. E, finalmente, partir para alguma ação, no sentido de que nós temos que ser luz, sendo luz, ensinar sob a luz. Quase que eu jogo fora o PowerPoint depois da palestra do Jonas Madureira, mas como está cheio de palavras aqui dentro, então eu decidi conservar a apresentação aqui em PowerPoint também. Primeira reflexão, essa metáfora, esse contraste bíblico que nós temos das trevas com a luz. A palavra tenebroso, ela significa escuro, escuridão, trevas, e esse tema trevas e luz, ele é recorrente na Bíblia. Vejam, lá desde o início, desde Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, quando Deus disse, haja luz, o texto diz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Esse é um conceito extremamente importante, porque mostra que a questão de luz e trevas não é dualismo, não são duas forças iguais que militam uma contra a outra, mas na realidade a luz foi criada, a luz emana, procede de Deus. E as trevas podem ser entendidas como ausência de luz. Então, desde o início que a cosmovisão, que vai ser centrada, cristalizada em Cristo Jesus, nos mostra que nós não temos duas forças aqui, que às vezes vence uma, às vezes vence outra, mas não, Deus está no controle, é dele que emana a luz, e ele quer que sejamos luzeiros nesse mundo. Lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, nós temos: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Um texto messiânico apontando para aquele que é a luz do mundo. Lá no capítulo 49, versículo 6, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Vejam, esse verso é aplicado a Jesus lá em Lucas, capítulo 2, versículo 32, por Simeão. Mas o que é mais interessante, ele é aplicado a Jesus, mas é também aplicado a Paulo e a Barnabé pelo próprio Paulo, em Atos 13, versículo 47, como portador da luz. Se Cristo é luz, nós podemos e devemos ser luz também. Somos luzeiros e olhamos para a luz maior, que é Ele, o nosso Mestre. Isaías 58, versículo 8 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda, também falando com relação a Cristo, que é luz. Versículos 1 e 2 do capítulo 60 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos,
mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Um mundo que jaz em escuridão, um mundo onde as trevas cobrem a terra, existe luz, existem luzeiros, existe a luz do Senhor, existe a luz que emana de Deus. O ponto culminante, então, dessa questão de luz e trevas é exatamente Jesus Cristo. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4, 5, no versículo 9, no versículo 8, no versículo 12, nós vemos aqui: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo é chamado, então, de verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E é o próprio Jesus Cristo que assim se identifica. E é Ele também que indica que os seus filhos, aqueles que o seguem, recebem essa luz. Versículo 12 do capítulo 8: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o texto que já foi falado aqui, exposto: vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que vejam como vocês ensinam bem, como a escola de vocês está indo bem, porque aderem e refletem essa luz, e glorifiquem a escola, glorifiquem a vocês, não glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O contraste, então, é bem evidente. João 3,19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a triste realidade. 1 Coríntios 6,14, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão de luz com trevas? A luz representa a justiça, as trevas representam a iniquidade. Mas o nosso segundo ponto é exatamente: vamos identificar que situação tenebrosa é essa que nós vivemos. E acho que todos nós concordamos que vivemos num mundo que jaz em trevas, um mundo tenebroso. Por todos os lados, em todos os locais, em todos os lugares, em todas as notícias, naquilo que nós lemos, que vemos, nas coisas que ouvimos, nós vemos pecados apresentados por uma sociedade decadente, exatamente porque ama mais as trevas do que a luz. Mentira, desonestidade, fraudes. Quantas e quantas situações nós não poderíamos citar, principalmente, né, nos últimos anos, na última década, que nós estamos sendo expostas aí fraudes, desonestidade, em pessoas de grande proeminência, e nós ficamos às vezes tontos em ver quantos sucumbem, não é, à avidez pelo dinheiro, desprezam a luz, o desprezo pelo casamento, pela família, a distorção do que é o conceito do casamento, leis que são promulgadas para promover o pecado ou situações pecaminosas. Aborto, defesa do aborto, prática do aborto, numa escala nunca antes vista na história da humanidade, matança de inocentes, selvageria, crimes os mais bárbaros possíveis, pessoas sendo decapitadas por causa da sua fé, assassinatos. No Brasil, nós temos o registro de que quase 70 mil assassinatos ocorrem no ano. Isso é mais do que morrem em muitas das guerras que existem ao redor do mundo.
dissimulações vigaristas, contos. 2 dias atrás estava a notícia aí na televisão de um grande conto do vigário envolvendo bitcoins e moeda virtual. Abuso sexual, parece que diariamente nós somos bombardeados. Quando nós não experimentamos isso dentro dos nossos próprios portões e temos que lidar com essas situações, locais que nós achávamos antes seguros e imunes a isso, mas temos que estar alertas o tempo todo. Falsa religiosidade, pessoas que falam da boca para fora, mas cujo coração está cheio de trevas. Será que nós nos esquecemos, daqueles que, recebendo propina e sem saber estavam sendo filmados, depois fizeram uma oração agradecendo a Deus pela propina que eles tinham recebido, Isso aconteceu acho que uns 10 anos atrás. Liberalismo teológico, ou seja, descaso pela palavra de Deus, pelos alicerces, fundamentos, por aquelas coisas que constituem a fé cristã. Materialismo e hedonismo, a busca pela diversão desenfreada, que nós vemos isso às vezes em nossa própria casa, em nossos próprios filhos, mas com certeza nas nossas escolas também, onde parece que o objetivo da vida daqueles que estão ali não é estudar, não é aprender, mas apenas se divertir. E estão entediados, e nós estamos perturbando a vida deles quando a gente quer chamar o foco e trazer de volta a finalidade da escola. Realmente é uma situação tenebrosa. A palavra de Deus, ela registra isso daí. Registra que realmente vivemos num mundo que jaz em trevas. E essa situação, ela traz inúmeros avisos. A Bíblia traz inúmeros avisos sobre a situação em que o mundo está. E é nesse contexto que nós temos que dar andamento às nossas atividades de educadores cristãos. A Bíblia traz relações detalhadas, até para nos auxiliar a identificar as obras das trevas e para que também nós nos dissociemos delas. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 27, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, tais pessoas são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração vira presa das trevas que marcam o pensamento. E então, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por essa razão, Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Deveríamos ler tantas vezes esses textos aqui
para nos relembrarmos que a palavra de Deus já avisa de todas essas situações. Veja, esse texto aqui fala dos pecados existentes no mundo tenebroso, no mundo que está em trevas, supressão da verdade, nenhum respeito por Deus, ingratidão, pessoas sem Deus em seu pensamento, que vão vivendo no seu dia a dia como se Deus não existisse. Orgulho, idolatria, impureza, lascívia, troca de verdade pela mentira, inversão de valores, paixões infames, homossexualismo. Tudo está contido aqui na palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 3, versículos 1 a 5, fala de tempos difíceis em um mundo tenebroso. Isso há quase 2000 anos atrás. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também desses. Vejam, 5 versículos aqui apenas, um pequeno trecho da palavra de Deus. 5 versículos, onde Paulo escreve a esse jovem pastor Timóteo. E nesses 5 versículos, ele coloca aqui 20 pecados que caracterizam esse mundo tenebroso, nos 5 versículos. Egoísmo, avareza, empáfia, convencimento, arrogância, blasfêmia, nenhum respeito, desobediência aos pais, às autoridades, ingratidão, irreverência, nada é sagrado, falta de amor, dureza de coração, ele chama de implacáveis, calúnia, descontrole, não há domínio próprio, crueldade, antagonismo ao bem, traição, atrevimento, busca do prazer, rejeição a Deus, falsa religiosidade, Paulo chama de aparência de piedade, e idolatria, negação do poder de Deus. E ao escrever essas coisas àquele jovem pastor e a nós, a cada um de nós aqui, ele diz: foge desses, porque esses são aquelas posturas comportamentais que caracterizam esse mundo tenebroso. Como é que nós temos então que caminhar e ensinar sob a luz em um mundo tenebroso? Acho que não há dúvidas que nós vivemos num mundo tenebroso, e não é de hoje, desde a queda de Adão, desde que o pecado adentrou o mundo, que nós vemos as manifestações, exteriorizações do pecado, a rejeição da pessoa de Deus. Mas o plano de Deus permanece, Ele é soberano, Ele vai levar as coisas a bom termo, Ele está arrebanhando um povo para si, Ele está separando, Ele está firmando, fortalecendo escolas, Ele está trazendo alunos para essas escolas que terão que vêm desse contexto e terão que ser expostos à noção de que esse contexto vai ser destruidor de vidas e não salvador de vidas. Como ser luz? Uma das maneiras é nós nos revestirmos da armadura de Deus. Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem é que domina esse mundo que está em trevas? Quem é que domina a escuridão? Esses principados, potestades, essas forças espirituais nas regiões celestes. E aí Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés
com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Defesa. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ir à frente, brandindo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ouvimos aqui o Jonas Madureira falar do poder da palavra. Isso num contexto de oração, de súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 12, diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Não é interessante que Paulo está escrevendo a cristãos? E ele está dizendo aos cristãos, está dizendo a nós, está dizendo a mim, a você, que nós temos que deixar as obras das trevas, porque infelizmente nós somos muito facilmente convencidos de nos envolver com as obras das trevas. Temos que deixar isso e revestir-nos das armas da luz. E é interessante que nós lidamos com alunos, e o que é aluno? É aquele, a palavra diz, que não tem luz. É aquele que precisa de luz. E nós somos refletores daquela luz que emana de Deus através de Cristo. Nossas escolas têm que ser luzeiros para aquelas vidas que nos são confiadas. Confiadas para que sejam educadas da melhor maneira possível, para que tenham a melhor educação possível, porque isso vai ser o nosso grande testemunho, mas para que sejam educadas num contexto onde a verdade de Deus não é sonegada dessas mentes e corações. Nós não queremos enganar os nossos alunos, mas refletir a verdadeira luz, de tal maneira que eles devem enxergar a mão de Deus nesse mundo em que vivem, na sua vida, na vida da escola, na vida do professor. E esse é o contexto que vai fazer com que todas as áreas do conhecimento, centradas nesse contexto, sejam assimiladas com coerência, pertinência, precisão, e fazendo com que eles se destaquem e sejam luzeiros também. Esse é o nosso objetivo. Escolas cristãs deveriam ser como a descrição que nós temos de João. João, aquele que veio para desbravar o caminho de Cristo. Lá em João capítulo 5, o evangelista João escreve sobre o João que veio desbravar o caminho de Cristo, capítulo 5, versículo 35, e ele diz assim: João era lâmpada que ardia e alumiava. Será que nós estamos contentes simplesmente em compartilhar um pouco da luz? Contentes apenas em iluminar um pouquinho do caminho? Ou será que essa luz também arde dentro de nós e nos anima e nos impele e faz com que a nossa escola, a nossa pessoa sejam vibrantes, e que os alunos vejam também a empolgação com que nós abraçamos essa luz de tal maneira que refletimos ela com muito mais potência, poder, e é poder transformador que vem do alto. João era essa lâmpada que ardia e alumiava. Para os alunos nós temos que ser uma luz que ilumina, que dá o melhor conhecimento, mas uma luz que arde, que coloca paixão e que coloca percepção das coisas espirituais. Nós não estamos contentes em dar uma visão horizontalizada apenas do conhecimento e deixá-los ao léu. Não, nós queremos que eles façam todas as conexões
com aquele que é o doador do conhecimento e que, em última análise, é aquele que segurará as suas vidas nesse mundo tenebroso. Como caminhar e ensinar sobre a luz em um mundo tenebroso? Seguindo a Cristo. Cristo é o nosso mestre, é o maior professor. Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não vamos fazer coro com a forma de pensar do mundo, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Seja luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você já tinha notado quantas vezes, o tema da luz, e a palavra luz, ela é repetida e está presente, chamando a atenção que nós devemos ser luz. E nesse texto aqui de Efésios 5, nós temos que refletir a Cristo, que é a luz primária. Nós temos que nos dissociar do mundo tenebroso, nós temos que manter a lucidez cristã, nós temos que reconhecer que somos exemplos vivos de um milagre. Às vezes as pessoas querem um milagre, uma coisa física para ver. Nós somos o maior milagre. Lá em Isaías, capítulo 8, tem uma representação de Cristo chegando-se a Deus e apresentando o grande milagre que é o povo que ele arrebanhou, apresentando a Deus, o povo redimido. Ele ocorreu em nós, agora nós somos luz, isso é um milagre. E aí nós temos que abraçar as implicações de ser luz. A luz traz frutos. O texto fala de bondade, justiça, verdade. A luz prova o que é agradável ao Senhor. A luz não tem parte com trevas. Portanto, as trevas têm que ser reprovadas. A luz tem que continuar a ser luz, não pode se extinguir. Não podemos dormir. Paulo diz: desperta tu que dormes. A luz, ela ilumina o caminho, de tal forma que nós temos que andar como prudentes e sábios. Qual o papel da escola em tudo isso? Vou falar aqui rapidamente, e talvez até inadequadamente, porque é um assunto extenso para tratarmos em pouquíssimos minutos, sobre a teoria das esferas, ou um outro termo é soberania das esferas. É um termo cunhado pelo filósofo Hermann Dooyeweerd, e aqui eu entro um pouquinho na praia do Jonas Madureira, mas ele já é falecido aqui, não o Jonas, mas o Hermann Dooyeweerd. Em 1894, ele nasceu e morreu em 1977. Ele escreveu um tratado que é uma nova crítica do pensamento teórico, 4 volumes.
expondo essa visão da soberania das esferas. E ao fazer isso, ele está construindo em cima de outro grande pensador e teólogo, Abraham Kuyper, que faleceu em 1920, que por sua vez estava escudado no trabalho de João Calvino, e João Calvino por sua vez estava expondo e alicerçado nos escritos de Agostinho de Hipona, e Agostinho por sua vez era um mestre expositor de Paulo de Tarso, e Paulo por sua vez é aquele que aplica e explica o que Jesus Cristo ensinou na sua vinda e vida aqui na terra. Resumindo essa visão de soberania das esferas, ela diz mais ou menos o seguinte: cada instituição criada por Deus, a família, a escola, o Estado, possui uma área específica de autoridade. Mas isso não quer dizer que são autônomas. Cada uma dessas esferas deve responder a Deus, porque é dele que procede a autoridade. Deus é o doador dessa autoridade. Mas quer dizer que elas não devem usurpar ou interferir na autoridade da outra esfera. Por exemplo, quando o Estado ele se propõe a legislar moralidade, ele está adentrando numa esfera que é ilegítima a ele. Ele não foi estabelecido para isso. Cada uma dessas esferas, autoridades em si, são responsáveis por suas missões e ações na providência divina. A escola cristã, ela tem que entender que ela não usurpa a autoridade da família, nem da igreja, muito menos ela substitui essas outras esferas. A esfera da escola, e nesse ponto ela tem autoridade, é ministrar conhecimento. E ela é responsável perante Deus no ministrar desse conhecimento, reconhecendo-o em todas as áreas do saber. A escola cristã em sua esfera deve saber tanto os pontos de afinidade como a separação e os limites entre o lar, a igreja e ela própria, a escola. A sua missão em sua esfera é prestar instrução acadêmica de excelência em um contexto de coerência, integração e unidade. Ela deve entrelaçar uma visão cristã de mundo ao ensino, mas não transformar a instrução acadêmica em aulas de religião. Aulas de religião podem até estar presentes na escola, mas o papel da escola é ensinar bem as matérias sem sonegar a verdade de Deus em qualquer uma das áreas de conhecimento. Em outras palavras, a escola cristã tem que ser luz em um mundo que jaz em trevas. E se ela tem que ser luz? Você tem que ser luz. Seja luz. E eu concluo fazendo referência a um texto lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Lembram, Paulo escreveu tanto à igreja de Éfeso sobre luz, e é interessante que nas cartas às igrejas, lá em Apocalipse, nós temos essa referência aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso, e a palavra anjo aqui, ela poderia ter sido traduzida também como pastor, aquele que está à frente da igreja de Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Todas referências à luz aqui. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quantas escolas nossas se enquadrariam nessa descrição? Acho que muitas delas, né? Estão trabalhando com afinco, com perseverança, não pode suportar ninguém dissonante, que é mau, e está sempre se colocando à prova. E aqueles que são dissonantes, elas faz a pesquisa e vê se a mentira não está ali latente.
Versículo 3 diz: e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, não deixaste esmorecer. Tem resistência, ou a palavra da moda, né? Resiliência, está lutando em muitas frentes de batalha. Mas aí vem o aviso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tem um histórico maravilhoso, um trabalho magistral, um envolvimento intenso com as coisas de Deus, um desejo imensurável de colocar em prática as coisas que sabe que devem estar ali presentes na escola. Mas às vezes, como bem disse o Jonas Madureira, cansa da palavra, procura acomodação com o mundo, rende-se à forma de pensar do mundo, vai pelo politicamente correto. E o texto diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí Deus diz assim: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Às vezes, o cansaço é tão grande, o abandono, o esquecimento está tão presente, que Deus vai e move a luz para um outro local. Mas na sua misericórdia, Deus ainda registra aqui: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. São palavras destinadas primariamente à igreja de Éfeso, às igrejas, mas institucionalmente a gente vê que esse elogio final é um elogio que a escola ainda tem princípios morais ali ainda latentes, mas aquela luz que ela tem que iluminar e arder. E a gente volta ao tema do nosso congresso: seja luz. E uma luz que não somente ilumina, mas uma luz que arde, que queima, que faz com que você tenha coragem, vença barreiras, pule obstáculos. Uma luz que faz com que você tenha um testemunho tão firme que Deus lhe abençoará sobremaneira. E temos vários testemunhos disso, que pessoas se achegarão a você exatamente porque você é luz. Não tenha o temor de que vão se afastar de você porque você é luz. O mundo já está em trevas, mas a luz que emana das escolas cristãs tem que brilhar com intensidade, com paixão, para que nós possamos, nesse mundo que é trevas, que é tenebroso, brilhar de tal maneira que as pessoas vejam, reconheçam as coisas boas que nós fazemos e assim glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe.